Agora vamos lá, você pode abrir a Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, para a gente ler? Se você trouxe, você pode abrir comigo a Bíblia. Quem achou pode falar amém? Se achou mesmo, você vai ver aqui. Aí a gente fala um amém rapidinho, né? Porque vai aparecer. Marcos capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler do 2 ao 8 e depois do 13 ao 20. Eu vou ler aqui. Vamos lá? Marcos 4, 2 diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente, o semeador saiu a semear. Aconteceu que enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. E o 8, outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. Aí você vai dar um pulo para o 13, porque aí o que acontece é que nesse meio tempo, alguns discípulos não entendem essa palavra. E eles querem saber do que Jesus estava falando. Aí, de maneira mais íntima, eles perguntam para Jesus, para que Jesus possa explicar para eles o sentido dessa parábola. Então, Jesus lhes respondeu, lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeada. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, a abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. As que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem a palavra e a aceitam e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos porque chegamos aqui, Pai. Mas queremos te pedir que nessa noite, Satanás não roube do nosso coração a semente da palavra que o Senhor já começou a semear, Pai, no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Nós queremos nessa noite, Pai, não só ouvir a palavra, não só receber a palavra, Pai, mas aceitar esse compromisso de viver a tua palavra, de não deixar qualquer tempestade, Senhor, nos parar no meio do caminho. Eu oro, Pai, para que aqui nesse culto o Senhor repreenda todo o espírito imundo que se levantou contra esse momento de adoração, contra esse momento, Pai, de ouvirmos a tua palavra. Que Satanás, Senhor, não tenha êxito aqui, mas envia os teus anjos e arcanjos, envia, Senhor, os teus querubins e serafins, libera os teus ministros nessa noite para nos servir, Senhor, e que a tua palavra brilhe na nossa mente, no nosso coração e caia, Senhor, numa boa terra nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, essa parábola, ela é muito importante.
Eu falo, né, sempre, que ela é mais importante do que todas as outras. Por quê? Porque quando Jesus vai explicar para os discípulos essa parábola, ele fala assim para os discípulos: se vocês não entenderem essa palavra, vocês não conseguem entender todas as outras parábolas. Então é uma parábola chave para a gente entender qualquer outra parábola que Jesus vai falar, então, vai explicar a partir de então para os discípulos. E o interessante das parábolas é que a maioria das parábolas que Jesus falou, ele está falando sobre o reino de Deus. Ele está falando a respeito da sua chegada na terra, porque o reino de Deus significa isso. Significa que Cristo está entre nós e agora nós temos a possibilidade de não sermos mais dominados pelo pecado, da nossa vida agora ser regida e controlada por Jesus, pela palavra de Deus. Então o reino de Deus entre nós significa isso. E onde Jesus está, o reino de Deus está. E aí no reino de Deus, tudo aquilo que pertence ao reino de Deus é possibilidade para nós. Porque o pecado não domina mais sobre aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu poderia até aprofundar com vocês mais sobre a realidade do reino de Deus, né, versus a realidade desse século, desse mundo presente. As diferenças que existem no reino de Deus. E que agora a nossa vida é passível totalmente de ser impactada por essas verdades. Se no reino de Deus não há doença, se no reino de Deus não há escassez, se no reino de Deus há poder, a cura, a alegria, se no reino de Deus não há choro, é possível que nós vivamos assim. E o choro que eu falo não é só de uma lágrima normal caindo do seu olho, é daquela tristeza que invade o nosso coração, daquela melancolia profunda que invade as nossas vidas. É possível passarmos por momentos de dificuldade, mas é muito mais possível nós não sermos dominados, né, pelos impactos de momentos como esses. Então, como eu não vou falar tanto a respeito das realidades do reino, eu vou falar só isso aqui para que você possa entender do que Jesus está falando para os discípulos. E aí depois Jesus vai emendar aqui uma série de parábolas falando sobre o reino de Deus. Essa parábola do semeador, ela também é contada nos outros evangelhos, né? Os 3 evangelhos sinóticos falam sobre essa parábola, somente João, o evangelho de João, que tem um outro foco, um outro sentido, né, não é abordado sobre a parábola do semeador por conta disso mesmo. Porque João, quando escreve o seu evangelho, tem o objetivo de demonstrar Jesus como Filho de Deus. Então, todos os milagres que ele registra no seu livro, ele chama de sinais, e não só de milagres. Sinais que apontam, que comprovam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus também é Deus. Marcos, Mateus, Lucas, eles têm também outros objetivos quando escrevem os seus livros. Na verdade, também se dá uma outra pregação. E é bem bacana estudar sobre, né, o objetivo dos evangelhos. Porque a gente vai entendendo Jesus conforme esses evangelistas querem mostrar. Jesus como homem, Jesus como servo, Jesus como filho de Deus. Então a gente vai entendendo tudo isso. E Jesus como rei dos judeus, que é o objetivo do Evangelho de Mateus. Mas como não é uma aula de teologia, vamos lá para a palavra pregada numa forma de mensagem, né? E nós estamos falando aqui então sobre essa parábola, que significa a forma com que cada pessoa recebe o Evangelho de Jesus. A maneira como nós nos portamos, a postura que tomamos quando ouvimos a respeito de Cristo. E é muito perigoso ouvir o Evangelho. Eu falo sobre isso. É muito perigoso ouvir falar de Jesus, porque a partir do momento que você ouve falar de Jesus, você precisa tomar uma postura, você precisa fazer uma escolha sobre o que você irá fazer agora com a informação que você está recebendo. Tudo que não podemos é ouvir o Evangelho e ficarmos indiferentes. Ainda quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus e escolhemos não nos comprometer com ele, nós estamos fazendo uma escolha. E é por isso que Jesus começa a falar com os discípulos ali agora no Mar da Galileia, com uma grande multidão. Ele começa a falar que a palavra de Deus, o reino de Deus é como um semeador
que semeia a semente da palavra. Jesus está falando a respeito de si mesmo nesse momento. Ele é o semeador. É Ele que traz as boas novas do reino de Deus. É Ele que fala agora com as pessoas a respeito da verdade de quem Ele é. Então, quando Jesus vai explicando parte por parte dessa parábola, nós entendemos que Ele é o semeador. E depois que Jesus sobe, nós fazemos a mesma coisa. Os seus discípulos fazem a mesma coisa. Nós pregamos a palavra de Deus. Então a semente que é perseguida, a semente que eu preciso semear é sempre a semente da palavra. Eu não posso semear qualquer outra coisa e esperar que os homens sejam transformados. Eu preciso pregar a palavra de Deus e toda ela. E a palavra de Deus, existem partes que nós vamos receber com alegria. Como que Jesus é nossa cura, Jesus está comigo, mas existem partes do evangelho, não sei você, mas que eu já li e falei, Jesus, por que isso está escrito aqui? Por que tem que ser dessa maneira? Então o evangelho, nós precisamos pregar todo ele, toda a palavra de Deus. E Jesus começa falando que esses solos, na verdade, são os diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Por isso que o título dessa mensagem é Não Olhe para Trás. Porque tudo que essas pessoas aqui que receberam o evangelho fizeram foi olhar para trás, foi voltar para trás. Foi ouvir a palavra, ter alguns efeitos em sua vida, mesmo que fossem rasos, mas escolheram voltar para trás, escolheram abandonar aquilo que outrora ouviram. E o primeiro tipo de pessoa que Jesus vai falar aqui para a gente, ele compara as sementes que caem na beira do caminho. E parece até que é de maneira despretensiosa, porque beira do caminho não é solo para ser plantado. E a gente muitas vezes pensa que quando Jesus fala isso, uma parte da semente caiu à beira do caminho, parece que o semeador descuidou e caíram ali algumas sementes, mas não é sobre isso. Aqui fala muito mais sobre a postura que essa pessoa toma quando recebe a semente da palavra do que o semeador foi despretensioso. Aqui é sobre a qualidade do terreno. Aqui é sobre o que eu faço quando eu recebo a palavra de Deus. E pessoas que são comparadas como beira do caminho, esse tipo de terreno, falam de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas simplesmente não se permite ser transformada pela verdade do evangelho. Pessoas que ouvem, que estão aqui, que vai de culto em culto. Eu não sei se você conhece alguém assim, que desde que é criança, desde a adolescência, desde que você se entende por gente, ouve a palavra, mas nunca tomou uma decisão com respeito à palavra, no sentido de ser uma decisão assertiva, no sentido de fazer um compromisso com Cristo, de tomar um pacto com Cristo, de ser transformado na sua vida, porque às vezes essas pessoas até vêm à frente, mas não é sobre levantar a mão e vir à frente. E pasmem, não é nem sobre se batizar que eu estou falando, porque se nós prestarmos atenção aqui, nós ouvimos 4 tipos de pessoas. São 4 tipos de pessoas que a gente ouviu Jesus falando. Então, se a gente pensar aqui com os nossos botões, apenas 25% das pessoas que ouvem a palavra de Deus é que produzem fruto, é que tomam ali uma atitude com Ele. Então, não é sobre pessoas que vêm aqui à frente. A gente faz o apelo, a gente chama, a gente estoura aqui confete, a gente festeja, mas a verdade é que o evangelho começa quando você sai daqui para fora. Quando você ouve a palavra de Deus e decide praticá-la na sua vida ou não. Então existem pessoas que estão aqui dentro que não tomam tenência ouvindo a palavra de Deus. Continuam pecando, continuam levando a vida à toa, continuam vivendo as coisas desse mundo, mas vem aqui e ouvem a palavra. Continua ficando com uma, com outra, ou ficando com um, com outro, fazendo da sua vida um parque de diversões, do seu corpo um parque de diversões, das suas emoções uma montanha russa, mas não tomam ali uma decisão que a guiará para mais perto do Senhor, que a guiará pela porta estreita. Eu quero falar para você que Judas ouviu todas as pregações de Jesus, não faltava um culto.
Por 3 anos ele estava lá, batendo ponto, ouvindo a palavra, mas não significou nada. Sabe, a Bíblia nos fala da história de um casal, que eu acho que se encaixa muito com esse exemplo, que é Herodias e Herodes Antipas. Não sei se você se lembra quando João Batista está pregando no Rio Jordão e passa lá o rei Herodes, com Herodias, sua então mulher. Porém ele olha para esse casal e fala assim: rei Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Porque o que acontece nessa história é que Herodias se casou com Herodes Filipe. Essa família, gente, é tudo complicada. Tudo herdou o nome de Herodes o Grande. Então, é uma bagunça. A gente fala muito mais Antipas, Filipe, para que a gente possa entender. Mas a verdade é que todos eles herdam o nome de Herodes e aí um segundo nome. Então, Herodias se casou com o seu meio-tio, porque ela se casa com o meio-irmão do seu irmão, Herodes Filipe. E aí quando ela se casa com ele, em algum momento, ela encontra com outro meio-tio dela. Além de herdar os nomes, casam tudo entre si, né? Para complicar a nossa vida. E aí ela conhece então Herodes Antipas. A história diz que Herodes Filipe não era um homem de importância, ele não era um rei, ele era um cidadão comum. Então eu fico pensando que pode ser que ela tenha se interessado pela posição do rei Herodes de Antipas. Que ela tenha se interessado, então abandonado o seu marido para se casar com o irmão dele, o seu cunhado e outro meio-tio dela. E aí Herodes Antipas também era casado com outra mulher. Ele abandona essa mulher e se casa com Herodias. Em pleno céu aberto, porque eles eram judeus. Eles têm esse tipo de relacionamento incestuoso, um relacionamento adúltero. E aí João Batista denuncia esse tipo de relacionamento publicamente. Só que você acha que eles ouviram uma vez só essa denúncia? É bem provável que não. Porque a palavra diz que Herodias ficava perseguindo João. Ela ficava espionando João, porque ela queria matar João Batista. Mas o rei Herodes Antipas não lhe permitia fazer nenhum mal com João Batista, porque ele tinha medo de João Batista, o respeitava como um profeta. Então, pasmem, ele prende João Batista, e a palavra nos diz, porque ele queria manter João em segurança. Ou seja, a mulher dele deveria ficar em cima de João para matá-lo. E se ela ficava em cima de João, perseguia João, é porque ela ouvia muitas vezes as notícias que João dava. Ela ouvia muitas vezes a palavra de João, denunciando o seu pecado, falando para que ela tomasse jeito na vida dela. E ao invés dela ser transformada pela palavra que ouvia, ela perseguia aquele que pregava a palavra. E quantas vezes é assim que a gente está aqui na igreja, que a gente está levando a nossa vida, entre duas grandes aspas, com Cristo, ouvindo a palavra nos denunciando, a palavra nos constrangendo, esfregando na nossa cara o nosso pecado, os nossos erros, que precisamos entregar a nossa vida para Jesus, e a gente entra em culto e sai de culto, visita igreja e igreja, vai lendo a Bíblia, vai vendo um filme, ouvindo a palavra, mesmo que de maneira indireta, e a gente não toma postura. A esses Jesus diz: essas pessoas são à beira do caminho. Por quê? Porque logo as aves do céu comem a semente que foi lançada. E quando Jesus explica a palavra, ele fala, e ele assemelhou então Satanás a esses pássaros. Eu quero te falar que antes de você chegar nesse culto, o diabo já sabia que tu ia vir. E ele provavelmente está enchendo a sua mente de coisas, se você ainda não tomou uma postura na presença do Senhor, para que você não se posicione essa noite. Ele vai te fazendo viver de mentira em mentira, que você sempre vai ter tempo para isso. É arriscado a gente ouvir essa parábola e achar o seguinte: pastora, meu terreno não está bom, eu não estou pronta para entregar a minha vida para Jesus. Pastora, eu não consigo, tem umas coisas aí que eu preciso mudar, e aí depois eu firmo ali o meu compromisso com Jesus. Eu quero te falar, meu bem, que Jesus diz que sem Ele nada nós poderemos fazer. Então você pode ir do jeito que você está, mas deixa Jesus te transformar por completo.
O primeiro passo é você entregar a sua vida para Ele. O primeiro passo é você dizer que sim. As outras coisas, as pedrinhas, os espinhos e as coisas que você precisa deixar para trás, se você deixar Jesus trabalhar em você, Ele te purifica por completo. Ele te transforma por completo. Pastor, é que eu sou muito nervosa, eu não consigo, porque eu logo entro numa briga. Eu quero te falar que minha família era nordestina, a família do meu pai era descendência lá da família de Lampião, lá do Nordeste, um povo tudo bravo, tudo encapetado, gente. Eis-me aqui, mansa igual Moisés, ou pelo menos tentando, renunciando para poder estar aqui. Porque tem coisa que a gente vai morrer renunciando. E às vezes é mais fácil a gente renunciar com o irmão. Sabe o que é mais difícil para mim? Renunciar com o Edu. Às vezes ele fala, eu quero debater. Eu quero, né? Só não manifesta porque é crente. Então a gente precisa entender que o que a gente precisa mudar nas mãos de Jesus é muito mais fácil de conseguirmos do que você sozinho. Do que você sozinha. Pastor, eu tenho uns pecados aí na área sexual, na área emocional, que eu preciso, me livrar primeiro. Não, vem assim. Você pode vir tomar a decisão, você pode. O que você não pode é fazer a egípcia, achar que não é com você. Que nunca você vai ser cobrado ou cobrada disso. Porque é claro que Jesus vem uma segunda vez, mas tem muita gente que já não está mais entre nós, que Jesus já chegou para essa pessoa, e às vezes, quantas oportunidades ela teve de tomar essa decisão. Eu não quero te amedrontar, porque eu acredito muito nisso, que o medo do inferno não torna ninguém cristão. A gente pode até ter medo do inferno, mas logo a gente esquece que lá é quente, e que o fogo não apaga nunca, e a gente vai fazer outra coisa da vida depois. Mas quando a gente se apaixona por Jesus, esse é o caminho da gente poder se firmar ali com o Senhor. Mas é o teu primeiro passo hoje. E eu estou insistindo principalmente nessas pessoas aqui que são comparadas à beira do caminho, porque a palavra diz, Jesus explicando a parábola, que você é vítima de uma ação satânica. A palavra diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então a tua mente ainda está adormecida, amortecida. Você ainda está distante do Senhor. Você é um campo onde Satanás opera. Se a sua vida não é do Senhor, é isso que você é, porque não existe meio termo. Pastor, eu sou legal, eu também era. Gente fina demais, mas não é sobre fazer o bem, é sobre ser justificado pelo Senhor, é sobre ter o teu nome escrito no livro da vida, e a palavra nos garante que há nenhum outro nome, debaixo dos céus foi dada autoridade para que possamos ser salvos, só Jesus pode nos salvar. Então é esse o primeiro convite. O primeiro tipo de consciência que eu quero fazer para você, que eu quero que fique claro na tua mente, de maneira racional hoje, porque não é emocional. Tome essa decisão se você precisa tomar. Se você se desviou, se afastou, volta, porque hoje é o teu dia. Se você está fraco na fé, se você está assim por um fio, vem correndo. No final do culto a gente vai orar por você. Se você quiser, a gente dá a mão, a gente ora junto. Mas não existe outro caminho para você. Não existe outra escolha para você. Agora, rapidamente, nós vamos falar aqui dos outros tipos de pessoas. Porque o segundo tipo de pessoa que o Senhor fala aqui nessa parábola, Ele compara pessoas a um solo pedregoso e a uma terra rasa. Ele diz que parte da semente caiu num solo cheio de pedras. E aí, por não ter terra o suficiente, a terra era rasa, essa semente, ao brotar, não criou raiz. Mas sabe algo curioso que Jesus explica quando ele está ali explanando a parábola? Ele fala assim, essas são as pessoas que ouvem o Evangelho e recebem com alegria. Gente entusiasmada, gente emocionada, que vem porque o louvor é legal, que vem porque arrepiou, que vem porque foi chamado.
Eu quero te falar, calcula bem a tua decisão. Porque a gente vai construir aqui uma história que eu quero construir junto com vocês, que o evangelho não é oba-oba, não é surfar na onda da moda. Tem um monte de gente assim, tem, mas evangelho não é isso. Porque o que acontece com essas pessoas é exatamente o que Jesus conta aqui. Por elas não terem raízes. Quando o sol nasce, queima a semente e ela se seca. Queima a planta e ela morre. Porque ela não tinha raiz suficiente. E nós precisamos nos aprofundar em Cristo. Quando você faz uma escolha de entregar a tua vida para Jesus, comece a se aprofundar em Cristo. Comece a ler a palavra. Comece a mudar o que você escuta, o que você assiste. Deixa ser transformado. Para com isso assim, ó, não, pastor, aqui é batista. A gente pode fazer um bocado de coisa. Pode fazer tudo, menos pecar. Pecado não é assistir, é o que você vai botar para tu assistir. Pecado não é o que você está ouvindo, é dependendo do que você escolheu. Pecado não é onde você pisa. Ah, eu posso ir em tal lugar. Como é que está o teu coração indo ali? Por que que tu está indo em tais lugares? Por que que está andando com quem está andando? A gente está numa igreja batista e é tão gostoso porque a gente não fica obrigando a nada. Vocês não vêm aqui a gente fazer culto para falar que roupa que você tem que vir na igreja. A gente não faz isso. Falar que se você tiver de calça jeans você não pode cear. A gente não faz isso. É bom demais essa liberdade, mas vigia nessa liberdade. Também a gente tem que saber o que escolhe para sair de casa. Também a gente tem que saber como a gente precisa se vestir, se comportar, o que falar, o que dizer. Se a gente está se enchendo do Senhor, a gente vai sendo transformado aos poucos. Então não assusta não, você que está ouvindo de repente o evangelho e precisa tomar essa decisão na tua vida. Ninguém vai chegar em você e falar, usa isso, faz tal coisa, não faz isso, não fala aquilo, você não pode isso. Mas se você, ao se decidir por Jesus, começar a buscar o Espírito Santo e obedecer tudo que Ele falar com você, você vai ser parecidíssima com Jesus. Você vai ser igual Ele é, sem dogmas, sem religiosidade, mas também sem uma falsa liberdade, que está te levando para um buraco. Eu falo que o maior perigo da gente, principalmente a gente mulher, é ser sensual sem nem a gente saber. Porque a gente leva outras pessoas a terem específicos olhares e sentimentos, sim, mas você sabe o que é pior? É quando a gente sabe, quando eu coloco exatamente para aquilo. Só que hoje em dia não é nem mais mulher, eu já vi tantos homens usando uns negócios que eu falo, Senhor, não é que é feio, fica bonito, a gente é hétero, amém? A gente vai achar bonito, mas é adequado? Não, não é adequado. Então são tantas coisas, e isso nem estava no script aqui no roteiro da palavra, para te falar que, quando você conhece Jesus, se aprofunde em buscar o Espírito Santo, porque você precisa criar raiz. Aqui Jesus compara o sol às perseguições e às aflições desse mundo, porque elas vêm. Eu não sei que Jesus que você ouviu quando você se converteu. Mas se você ouviu um Jesus que só ia te dar coisa boa, que a tua vida ia ser um mar de rosa, que a partir de agora você só ia sorrir, que a partir de agora nenhum problema há, que a partir... É tudo balela o que você ouviu. Porque quando você vem para o evangelho, você começa a ver que o negócio é muito mais estreito do que o que você pensou. Que é muito mais difícil. Por quê? Porque vem tentações que o povo do mundo não passa. Porque para eles é lícito ter uma vida desregrada, para nós não. Então para a gente é muito mais complicado. Mas também vem outros tipos de aflição. São 3 inimigos que nós temos para que nós possamos servir o Senhor. O primeiro é o mundo. O sistema do mundo que o mundo tem para nos oferecer. O segundo é Satanás. Não é exatamente nessa ordem, é bem aleatório. A gente já viu aqui que ele trama contra nós, que ele nos persegue, que ele quer roubar a palavra que é pregada. E a terceira são as nossas concupiscências, a nossa própria carne.
Então nós precisamos negar esses 3 tipos de inimigo. Nós precisamos combater os nossos próprios desejos. Nós precisamos combater esse sistema mundano. E para isso nós passamos por aflição. Quem se lembra de Daniel? Sendo jogado na cova dos leões, porque na época dele foi proibido orar. E ele orou. Aí a gente pensa, ele estava orando, Deus vai livrar ele da cova. Deus não livrou ele da cova. Mas Deus fechou a boca do leão lá. Não encostou nele. E é assim comigo e com você. O Senhor vai te livrando. Não olhe para trás quando as dificuldades, quando os problemas baterem na sua porta. Não olhe para trás se você disse sim para Jesus e a tua vida virou uma bagunça, porque agora ondas se levantaram contra você, tempestades se levantaram contra você. Busca criar raízes. Deixa o Senhor ir te preparando e te moldando. Não olhe para trás quando você passar por acusações, quando você passar por ameaças, por conflitos, quando muita coisa desestabilizar na sua vida, quando você perder emprego, quando não tiver dinheiro, quando a doença chegar, quando uma discussão em casa chegar, quando tiver problema com o filho, não olhe para trás. Continue, persevere, porque Jesus está com você. Existem muitas árvores, algumas com raízes superficiais e outras com raízes profundas. E a verdade é que a árvore que tem raízes profundas, ela é mais firme. Quando as tempestades e os vendavais vierem, ela não vai cair, ela não vai se encurvar, ela não vai ficar prostrada. E também ela consegue, através dessas raízes profundas, é que é passado para a árvore o nutriente necessário, a umidade, a água necessária para que ela possa crescer. Então busca se enraizar, busca criar raízes, porque o terceiro nível, o terceiro grupo de pessoas que Jesus fala aqui, são de pessoas que ele compara a um terreno cheio de espinhos. E ele diz que os espinhos cresceram junto com a semente. Sabe, gente dividida? Gente que ao receber o evangelho até acredita e recebe e vem para a igreja. E está aqui. Então perceba que se deu tempo da semente crescer, quanto tempo não passou essa pessoa vindo na igreja? Para depois ela olhar para trás e resolver abandonar a palavra, abandonar o caminho, abandonar Jesus por outras paixões na sua vida. Porque a esses espinhos Jesus classifica-os como os cuidados com esse mundo, o engano das riquezas e a ambição pelas outras coisas da vida. É quando a gente olha e fala assim, cara, eu estou perdendo o meu tempo na igreja. Eu vou cuidar de fazer outra coisa. Eu sou jovem. Eu vou curtir a minha juventude. Eu vou fazer tal coisa. Depois, quando eu estiver bem velhinha, aí eu venho. Quando eu estiver, quase não dando para aproveitar nada na vida, então eu vou. Ou quando eu estiver mais preparado, quando eu estiver mais pronta, aí eu vou. São aquelas pessoas que vêm, aí de repente vem um amigo, alguma coisa, aí vai numa festa, aí começa a achar legal, aí começa a curtir, ou se dedicar à busca de riquezas, à busca de dinheiro, a ficar tão preocupado, que você pensa assim, eu estou perdendo a minha vida. Quando o convite para mim e para você de Jesus é, negue-se a si mesmo, se você quer vir após mim. A cada dia tome a sua cruz e siga-me, mas não desista desse caminho, não desista do que está sendo preparado para você por conta de qualquer outra ambição, por conta de qualquer outro ídolo no teu coração. A palavra nos fala de um homem que ele não é tão pregado, ele não é tão conhecido, mas Paulo fala para Timóteo sobre Demas. E quando Paulo fala sobre esse homem para Timóteo, Paulo fala assim, Demas, amando o presente século, me abandonou. Quem é esse homem? Esse homem aparece em outras epístolas como um missionário, aquele que apoiou o evangelho, aquele que auxiliou o apóstolo Paulo no seu chamado missionário, serviu de apoio, pregou para tanta gente, fez tanta coisa, mas aí Paulo diz, ele amou o presente século, ele amou o mundo, ele amou as coisas do mundo e ele abandonou o propósito, ele abandonou o chamado. Então essas pessoas, às vezes elas até vêm para a igreja, mas aquilo que Deus
chamou para fazer, elas abandonaram porque elas foram se dedicar a outras coisas. Elas foram buscar outras coisas para a sua vida. Elas saíram do foco. Elas amaram o presente mundo, os aplausos, a fama, as seduções, as paixões, o ter, as aparências. Porque é difícil demais viver só para Jesus e ser exclusivo nele. Ser exclusivo dele. Lembrem-se da mulher de Ló, que olhou para trás e virou no mesmo instante uma estátua de sal. E esse olhar para trás é porque tudo que ela tinha construído em Sodoma e Gomorra estava sendo consumido pelo fogo. É alguém que está com Jesus enquanto está tudo bem, enquanto tem dinheiro, enquanto tem saúde. Mas quando começa a ficar difícil, você vem no culto de vez em quando está escalado. Ou nem está escalado quando sobra um tempinho. Começa a negociar aquilo que Jesus te chamou para fazer. É nisso que você tem que pensar. Como está hoje o seu servir ao Senhor? Como está hoje você com Jesus? Porque todas essas coisas nós padecemos. Todas essas coisas eu e você somos afligidos por ela. Com as dificuldades que batem à nossa porta. Com os problemas que vêm para mim e para você. Com as paixões, às vezes, das fases da nossa vida, da nossa idade, do tempo presente, e o pecado que nos segue tão de perto. Mas eu e você precisamos continuar escolhendo Deus. Escolhendo a presença de Deus, sofrendo sim, mas com Cristo, porque o que está sendo preparado para nós, a palavra nos garante, a glória que está sendo preparada para mim e para você não se compara com essas tribulações que Paulo chama de momentâneas. São momentâneas, vai passar, mas o que Jesus está construindo para você é eterno. Mas graças a Deus tem um quarto grupo. Eu vou pedir para vocês colocar de pé comigo. Nós vamos falar desse quarto grupo. Não corta não a palavra. Deixa continuar gravando para pegar esse finalzinho. Esse quarto grupo, Jesus fala que é uma terra boa. E uma terra boa não é uma terra nasci boa, simplesmente estou aqui preparada para receber a semente, não é. Uma terra considerada boa para plantio, é uma terra que é arada. E arar a terra é mexer na terra, com uma ferramenta, é misturar a terra de cima com a que está embaixo. A palavra diz assim, ó, que eu escrevi aqui, vou achar. Cadê? Que é difícil. Descompactar o solo. Eu botei o significado claro para eu poder entender e falar para vocês. Que é o quê? Deixar o solo fofinho, porque senão fica endurecido. Nosso coração vai ficando endurecido. Arar a terra significa também tirar as ervas daninhas. Os espinhos, os abrolhos, aquilo que atrapalha a palavra de crescer. Colocar adubo. Aquilo que é necessário para dar vida, nutriente. E depois que a semente é lançada, é aguar a semente. É pegar do sol a quantidade certa de energia para crescer saudável. Porque se você está passando por esses reveses da vida, esses momentos difíceis, e você está assim, Jesus, parece que o Senhor não está me vendo. É dificuldade em cima de dificuldade, eu estou sufocada, eu estou sufocado, eu estou sem respirar, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me pegue pela mão, coloque um ponto final nesse problema que eu estou passando, nessas dores, nessas dificuldades. O que Jesus fala aqui é que na verdade você está produzindo fruto. E são muitos frutos. Não são poucos frutos. Só que o que é que o Pai faz com a árvore que produz fruto? Ele poda. Para quê? Para que produza mais frutos. Você não vai ficar só com os frutos que você já produziu. Você vai produzir
mais frutos. Mas para isso você está passando pela poda do Senhor. Para isso você pode estar passando por desafios. O tempo todo Satanás te chamando, olha para trás, diz que não, desiste do chamado. Eu tenho um destino melhor para você. Eu tenho isso para te oferecer. Você pensa que é só com você? Meu querido, Satanás levou Cristo a um alto monte, mostrou para ele todos os reinos da terra e falou: tudo isso eu vou te dar, a glória das nações, se você me adorar. Imagina o que Satanás não te oferece. Imagina as propostas para você. Mas assim como Cristo venceu pela palavra, você também pode vencer pela palavra. Assim como Jesus se manteve firme, você também pode se manter firme no teu propósito, no teu chamado. Eu quero cantar essa canção com você. Você pode fechar os seus olhos comigo, porque nessa hora Jesus, ele sonda o teu coração, mas eu quero que você também sonde o teu coração. Eu quero que você se avalie que tipo de solo você é nessa noite. Quais os desafios que você tem enfrentado, resistindo ao chamado de Deus para você. Quais as dificuldades têm batido na tua porta. Se é a doença que te alcançou, se é o desemprego, se é a escassez, ou se são as propostas desse mundo para a tua fase, para a tua idade. Se são dificuldades te alcançando, se você não consegue se firmar. Se o teu problema é que você parece uma montanha russa na presença do Senhor. Uma hora está aqui em cima, outra hora está lá embaixo. Vamos cantar essa canção. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor do que você precisa.